quero chamar aqui a nossa irmã Marisete. Até na quinta passada, ela já estava imbuída de pregar a palavra, tinha conversado com ela. Aí ela mandou uma mensagem: pastor, não tenho condições de estar aí hoje. Mandou até o print da mensagem. Aí eu falei, amém, né? Mas eu já estava aqui na igreja mesmo. Aí a gente tinha os devocionais da madrugada. Eu falei, vai o devocional mesmo com os irmãos. Eu creio que Deus falou no nosso coração, e Ele vai falar aqui ao nosso coração agora, em nome de Jesus, amém? Tá? Eu quero que você estenda as suas mãos aqui. Estende as suas mãos, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, a tua serva. Usa em tuas mãos, Pai, que nesta noite o Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração através da palavra que o Senhor colocou no coração da tua filha, e que nós, meu Pai, sejamos fortalecidos pela tua palavra. Repreenda desde já todo e qualquer pensamento, espírito contrário à tua voz, e nos abençoe em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida da irmã? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluias. Parece que a chuva deu uma parada, o barulho diminuiu, ou é impressão minha? Estão me ouvindo bem? Amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Tem aqui, para quem quiser acompanhar. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como disse o pastor, eu já estou com essa mensagem preparada desde quinta passada, mas infelizmente não tinha condições de estar aqui. Não sei o que aconteceu, mas Deus tem os seus propósitos, né? Deus sabe todas as coisas. E eu nem questionei. Falei, não dá, não dá. Mas para provar, né? Que nem o pastor, para provar que tinha mensagem, eu fiz um print com a data bonitinho. Mas só mandei o título para ele, né? Só. Mas eu falei, para provar, porque acha assim, não, a irmã não veio porque, né, acovardou, ficou com medo, né? Mas o povo de Deus não pode ter medo, né? Não diz a palavra de Deus que o Senhor não nos deu espírito de tremor, né? Mas sim de coragem, de ousadia. Assim é o servo do Senhor. A gente pode até tremer um pouquinho, mas a gente não falha. A gente vai, amém? Graças a Deus. O tema dessa mensagem hoje é algo que Deus sim tem tratado muito comigo a respeito disso. E assim, há mais de um ano atrás, aconteceu um fato que depois no final, para não perder, né, o jeito, eu vou contar um testemunho, porque é algo que é a maneira como Deus me chamou, de testificar aquilo que Ele tem feito na minha vida. E toda a mensagem que Ele me dá, sempre Ele me faz lembrar algo. Eu lembro que uma mensagem que eu trouxe lá ainda na outra igreja lá em cima, na igrejinha lá em cima, eu estava dirigindo e eu falava para Deus, Senhor, eu vou ministrar a palavra, o que eu vou falar? E eu dirigindo, né? Falei, Senhor, e agora? Qual vai ser? Aí Deus falou comigo no carro, né? Falou assim, gratidão. Eu falei, gratidão? Mas tem tanto versículo sobre gratidão. Tá, mas o que eu falo? Conta o seu testemunho. Só que esse vai ficar para a próxima, tá? Conta esse testemunho. Eu falei, glória a Deus. Cheguei em casa, já preparei a mensagem, no final estava lá o testemunho. E foi uma bênção, que eu me lembro certinho como que aconteceu. Amém? E o tema de hoje é vivendo um dia de cada vez. Se todo mundo aqui está expert nesse assunto, eu precisei apanhar um pouquinho para aprender. Como é difícil nós vivermos um dia de cada vez. Nós estamos vivendo hoje já pensando no que vai ser amanhã. Não é assim? No que eu vou fazer amanhã. Nem sei se eu vou levantar. Mas eu já estou com o meu pensamento.
O que eu vou fazer? Então eu tenho uma dificuldade grande nisso. Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de viver um dia de cada vez. Amém? Então esse é o tema da nossa mensagem. Olha que interessante. Aí meditando nisso, a gente começamos a pensar, o ontem. Eu consigo viver o ontem? Consigo? Não consigo, porque o ontem já passou e mesmo que eu queira mudar ele, não vou mudar nada, porque já aconteceu. E eu consigo viver o amanhã? O hoje, eu estou falando hoje, viver o ontem e hoje eu viver o amanhã. Não consigo porque ainda não aconteceu. Eu posso imaginar na minha mente muitas coisas, mas viver esse dia eu não posso. O que passou, passou, eu não posso mudar, e o que vem para frente, eu não sei o que vai acontecer. Por isso essa dificuldade que nós temos de viver esse dia. Eu até anotei algumas coisas aqui, olha. Esse viver num dia, de cada vez, nós vamos falar um pouquinho da ansiedade. O que tem pegado muita gente é a ansiedade. Quando não sofre de depressão, é a ansiedade. Quando não, é dos dois. Porque volta para o passado e quer ir para o futuro ao mesmo tempo. Não consegue viver o hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade. Amém? Olha só, e também nós vamos estar falando a respeito do que Jesus disse para nós a respeito da ansiedade. Amém? O apóstolo Paulo, ele começa aqui, ele escreve aqui para a igreja de Filipos, em Filipenses 4 e 7, e no 6 ele fala assim, olha, não fiquem preocupados. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva. Nada mais é do que isso. Ele fala, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele não está especificando quais são as preocupações naquela época. Ou será que é só nós que nos preocupamos? Eles também tinham as preocupações deles lá. Por isso foi escrito esse texto. Porque se não tivesse, não teria necessidade de estar escrito na palavra de Deus. Apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu isso. Não fique preocupado com coisa alguma. Então, eu não tenho que me preocupar com nada. É assim? Nem sempre, né? Vamos lá. O que é ansiedade? Uma reação natural do nosso corpo. Tá? É natural, não é nada anormal. É natural do nosso corpo ao estresse, caracterizada por sentimentos de preocupação, de medo, de apreensão em relação a situações futuras. Se fôssemos falar de depressão, nós íamos falar do passado. Ansiedade, nós vamos falar do futuro. Amém? Então, são essas preocupações. Quais são os diagnósticos, né? Uma preocupação desproporcional, medo intenso, contínuo, sem um perigo real imediato. Não está acontecendo nada, mas eu estou tremendo de medo. Sabe aquela pessoa que vê a injeção e já tem medo dela, nem picou. Ainda mente para você e fala, é só uma picadinha. É mentira. Que depende da injeção, você sente ela 2, 3 dias. Mas é só uma picadinha. Mas quando você olha para a injeção, não aconteceu ainda, mas você já está ali apavorado. Tem pessoas que chegam até a desmaiar, de medo. E eu já ouvi casos de pessoas que morreram só de falar que ia fazer uma cirurgia. Medo. Não conseguiu controlar. Então, é um perigo, sem um perigo real e imediato. Olha o impacto que causa na rotina, atrapalha a atividade, trabalho, estudo, interação social. Então, a ansiedade, né, a gente está vendo aqui que não é nada de bom. Ela atrapalha tudo. Ela atrapalha toda a rotina que a gente possa ter, tanto no trabalho como no estudo e até a nossa interação social, estarmos juntos. Uma pessoa que ela está muito envolvida no futuro, muito preocupada com o que vai vir, ela não consegue nem interagir com outras pessoas. Tamanha a preocupação que ela tem. Amém? Sintomas físicos. Taquicardia, coração acelerado, tremores, falta de ar, tontura, boca seca, dor de cabeça, problemas gastrointestinais,
Graças a Deus, ninguém tem esses sintomas. Amém, irmãos? Estão todo mundo livre da ansiedade aqui. Tem algumas tonturas? Não? Está tudo certo. Mas se porventura, né, está repreendido em nome de Jesus, que não vai acontecer. Mas se você conhecer alguém que está com esses sintomas, você já pode orar por ele, que é ansiedade. Amém? Sintomas psicológicos: inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, pensamentos catastróficos. Conhece alguém assim? Nossa, hoje, olha, televisão, até o celular mesmo agora. Televisão nem tanto, que eu nem vejo muito, mas celular, você vai rodando, é só tragédia. Ontem, hoje, eu falei, Jesus, vou até parar aqui, porque, nossa, a cabeça, a gente fica milhão de tanta coisa ruim acontecendo. Mas aqui, olha, são pessoas que os pensamentos, não é nem o acontecimento, o pensamento dela só tem catástrofe. Não sei se vocês estão ouvindo por aí, mas essa guerra aí não deu bom, né? Deu ruim. Essa guerra aí, diz que vai acabar o combustível. Estão dizendo. Nossa preocupação está grande, né? Porque graças a Deus, nós não precisamos do combustível para andar com as perninhas, né? Mas para o carro precisamos, né? E aí? Mas o povo está preocupado já que vai acabar. E nós sabemos que é uma tragédia enorme se isso realmente vir a acontecer. Porque é uma coisa desencadeando a outra. Acabou o combustível, vai acabar um monte de coisa. Não é só o combustível. Mas tem gente já como Nostradamus, já falando já tudo que vai acontecer se o combustível faltar. Já está pensando. Não estão preocupados com isso? Tem alguém preocupado com o combustível aqui? Não. Amém? Nossa preocupação não é essa. Principalmente agora aqui na igreja, pelo amor de Deus. A nossa preocupação aqui dentro agora não pode ser combustível. Né? Nós temos um outro combustível que nós viemos buscar. Que é a presença de Deus, que nos faz locomover, que nos faz andar, que não deixe que a gente vá parar. É esse combustível que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Mas falando da ansiedade, é lógico que a gente não vai, né, ser aqui religioso e falar assim, olha, ansiedade não é uma doença, ansiedade não precisa de tratamento, não é nada disso, tá? Eu vou trazer para a palavra aquilo que Deus nos fala, que Jesus deixou para a gente, mas, se necessário for, existe sim tratamentos com psicólogo e também psiquiatra. Médico de louco? Não. Trata ansiedade. Psiquiatra. Amém? Então, existe tratamento sim. Mas nós vamos abordar aqui, olha, Jesus, essa passagem é muito interessante. Quando apóstolo, voltando um pouquinho para o apóstolo Paulo, ele vai falar quando a gente está ansioso por alguma coisa, né? Para não estar por coisa alguma. Geralmente a preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar minhas contas. Eu estou falando para vocês aqui algo que eu vivo. Algo que eu vivo. Às vezes eu me paro e falo, como que eu vou fazer? Todo mundo aqui está com a conta paga, glória a Deus, aleluia. Mas essa é a preocupação hoje. Aí tem um se preocupa, qual vai ser minha próxima casa nova, o meu carro novo e assim por diante. O meu trabalho, aonde eu vou empreender e assim vai. Essa parte que é para nós, amém? Receba em nome de Jesus. É bênção. Mas as preocupações, elas podem ser bênção, como pode não ser. Amém? Nesse caso, nós não temos que estar preocupados com o que vamos vestir nem que comer, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Se uma porta fecha, Ele abre outra, não é assim? Pode demorar um tempo, mas Ele abre. Continuando. Ele fala que os seus pedidos sejam apresentados a Deus. Às vezes a pessoa ansiosa ela tem dificuldade de pôr para fora aquilo que ela está sentindo. Por isso esse medo, essa preocupação excessiva, ela tem dificuldade de falar para outra pessoa e até mesmo dificuldade de entrar na presença de Deus e falar para Deus
o que está acontecendo. Ela acha que ela vai conseguir resolver sozinha. Só que aí ela não consegue falar para Deus. Fala, ó, veio alguma preocupação, o apóstolo Paulo está falando. Fala para Deus. Conta para Ele. Em oração, de súplica e ação de graças. Súplica é aquele momento que não sei se você já passou, mas eu já passei. Momento de desespero que você olha e você fala assim, e agora? Você se encontra desesperado e você não tem ninguém por você. É essa súplica que ele está falando. Porque quem já passou um momento de ansiedade, sabe como que é. O sentimento, aquilo que você sente, a impressão que você tem é que você vai morrer. Essa é a verdade. Essa é a impressão, é morte. Você não vê saída. Então ele está falando antes, fale isso para Deus, com oração, com súplica. Se derrame na presença de Deus. Depois que você suplicou, se derramou na presença do Senhor, aí você começa a dar graça. Aí você agradece. Porque você sabe que Deus te ouviu e a resposta da tua oração, ela vem. Como um sim, como um não, como espera mais um pouco, mas Ele responde. Amém? O nosso Deus responde às nossas orações. Mas não é no nosso tempo. Tão ansioso Ele sofre, porque Ele quer no tempo dEle. Amém? Continuando. Então não é uma oração comum, uma oração trivial que você faz. É uma oração mesmo de entrega ao Senhor. Falando para o Senhor tudo o que você tem passado. Dando os nomes, tudo que você precisa, coloca diante do Senhor. Porque Ele, ao seu tempo, Ele vai responder, ao tempo de Deus. Amém? E esse pedido insistente que nós fazemos às vezes, tem que ter humildade. Independente da resposta, nós temos que ser gratos. Aí que é difícil, né? Nós queremos já orar e já dar resposta, né? Mas nós temos que ser gratos. Glória a Deus. Porque Deus, Ele sempre irá suprir as nossas necessidades. Gi, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, por favor. Glória a Deus, aleluias. Tessalonicenses, primeira carta. Tessalonicenses. Oi? O versículo? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Isso. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? É fácil no momento de ansiedade estar alegre? Não. É fácil quando você está orando, buscando algo de Deus, ficar alegre? Mas o que diz a palavra de Deus? Que a alegria do Senhor é a nossa? Não dá para ver, mas sou forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É Ele que nos fortalece diariamente. Glória a Deus por isso. Prosseguindo, amém? Vamos continuar aqui. No versículo 7 que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz que nos traz segurança em meio aos dias turbulentos. É a paz de Deus. Amém? Cada denominação tem uma forma de saudar, né? De dar a sua saudação. A paz do Senhor, a paz de Deus, não é assim? A paz, não é? Cada um graça e paz, não é? Mas se eu for te dar a minha paz, de nada vale. Amém? De nada vale. Porque eu posso chegar para você e falar, te dar a paz, e você continuar lá ainda ansioso,
cheio de preocupações, mas se a paz de Deus, que excede todo entendimento, está na tua vida, pode faltar o combustível, pode o mundo estar em guerra, mas você está em paz, porque essa paz de Deus é a paz que nos traz segurança. Amém? Tem até um versículo que agora não me lembro, é um verso no Salmo, se eu não me engano. Se o pastor souber, me fala aí, que eu não sei certinho onde está. Mas Deus falando para o povo que ele queria ser como, que ele era para o povo como uma galinha, e queria que os seus filhos fossem como o pintinho, para que ele colocasse todos debaixo das suas asas. Não tem um versículo? Jesus falando. Mateus, Deus quer fazer isso comigo e com você, tá? Nós somos os pintinhos, e Ele quer ser essa galinha. Já tentou tirar um pintinho pequenininho da galinha? Já tentou? Não faça isso, vai levar bicada até dizer chega. Pensa, bicha brava. Eu acho que das mães, as mais bravas é a galinha. Você vai tentar pegar, ela vem já, e outra, levanta a asa e vem te bicando. E é interessante que para colocar os pintinhos, né, debaixo dela, ela só faz assim, ó. Não pega com patinha assim, bonitinho, faz assim, ó. Casinha dela, calentando, não. É para dentro com o pé. É assim que Jesus faz conosco. Está desobediente, ó. E o pastor às vezes pega um cajadinho para quebrar a patinha também. Amém? Continuando, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluias. Mateus 23, depois leia lá, tá? Que é bem interessante o que Jesus fala. E assim, eu já começo a imaginar a cena da galinha juntando os pintinhos e eu ali no meio. Eu sou assim, já imagino a cena. Não sei os irmãos, mas é muito bom estar lendo. Mateus 23, né, pastor? 37, versículo. João 14, 27. João 14, 27. Palavras de Jesus: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Amém? A paz é um presente para as nossas vidas, é um presente para aqueles que creem em Deus. O mundo não pode ter essa paz. Só eu e você que estamos aqui. E aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Amém? Mateus 6, 33 e 34. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém? E a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ali lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Que versículo, olha, essa tradução é melhor que a minha ainda. Porque bateu bem com o tema da mensagem, problemas deste dia. Amém? Então, amanhã vai vir outras preocupações que não estiveram hoje no nosso dia. Mas nós não temos que estar preocupado com isso. Quem busca primeiro o reino de Deus não se preocupa com amanhã, porque sabe que Jesus vai cuidar desse amanhã que vem. Amém? Ou aqui ou na glória, né? Que nós não vamos ficar para semente. Um dia nós também vamos partir deste mundo. Não sei quando vai ser, como será, que dia que vai gritar lá, né? O número lá, que não tem como passar a vez, né? Senão a gente colocava outro na frente, vai você, né? Não tem como, chamou. Graças a Deus por isso, temos que estar preparados. Amém? Mas o Senhor, Ele cuidará de nós, como tem cuidado. Mateus 6,11, Jesus vai nos ensinar sobre a ansiedade. Vamos lá. Olha que interessante. Jesus ensinando a oração aos seus discípulos. E Jesus falou assim, olha, dá-nos hoje o pão para este dia. Amém? O pão é para este dia, não é para amanhã e nem para ontem, para hoje. Jesus ensinando a respeito da ansiedade. E nesse texto, né, que nós lemos,
vai falar bastante sobre ansiedade. Nós temos que viver um dia de cada vez, mas confiando no Senhor. Não adianta viver por viver. Não adianta empurrar a vida com a barriga. Fala, eu vou levando, vamos ver o que vai acontecer. É viver um dia de cada vez, confiando na provisão do Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O nosso foco tem que estar presente no hoje. Não podemos ficar carregando fardos do passado, que isso nos atrapalha a nossa fé, que é só peso, só peso. E não podemos também querer pôr fardo do futuro, do que vai acontecer, com as preocupações. Tem pessoas que vivem assim, mas se não der certo, mas se cair, mas se ficar doente, mas se acontecer aquilo, mas só coisa ruim. Não fala, mas se eu ficar rico, glória a Deus, aleluia. Mas se eu ficar mais saudável, amém. E se eu ficar mais magra, glória a Deus. E vamos nisso, ninguém fala esse se. Eu senti que no mais magra assim, todo mundo se animou. Ficou que nem eu assim, rosadinha, né? Mas esse se não falam. Só fala o quê? As tragédias. Só pensa no se negativo, no que vai dar errado. E nunca o que vai dar certo. Mas pode acontecer sim, algo ruim. Pode acontecer. E se acontecer, aleluias. 1 Coríntios 10, 13, Gi. E se acontecer, olha o que acontece. O que diz a palavra de Deus para nós? As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consiga resistir. Resumindo, se acontecer, Deus dará o escape. Amém? Então, para que eu vou me preocupar se eu sirvo um Deus que sempre vai ter um escape para a minha vida? Para quê? Amém? Glória a Deus, aleluias. Primeira carta de Pedro, 5, 7. G. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Amém? Ai, que versículo lindo, maravilhoso, falou tanto comigo. Como é difícil entregar. É difícil entregar, porque você quer resolver. Você acha que você pode resolver. Não, eu resolvo. Deixa comigo. E não resolve nada, só vai ficar preocupado. Tem coisa que você precisa entregar na mão do Senhor. Tem coisa que é você que faz. Mas tem coisa que você tem que entregar na mão do Senhor e deixar Ele fazer. Amém? Glória a Deus, aleluias. Salmos 55, verso 22. Glória a Deus, aleluias. 55, 22. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Amém? E ainda que caia, Ele levanta. Glória a Deus. Mas temos que entregar as nossas aflições, aquilo que nos aflige, para o Senhor. Não adianta ir para a rede social desabafar, não adianta. Tem coisa que você vai ter que dobrar, vai ter que fazer. Entrar no teu quarto, né, no teu aposento, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho, ou sentado, ou deitado, de qualquer, não importa a posição do teu corpo, o que importa é a inclinação do teu coração. Mas você vai precisar entrar, fechar a porta e falar com Deus. E é difícil essa entrega. É difícil, às vezes, ter até esse tempo de fechar a porta e falar com Deus. Mas é necessário. Só assim nós não vamos tropeçar e vamos continuar firmes. Amém? Continuando. Provérbios 3, 5.
Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estamos chegando no finalzinho. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. A gente acha que sabe tudo, né? Sei tudo. Sei nada. Tem hora que a gente está que nem... Acho que foi Aristóteles. Quem foi deles que falou que eu sei que nada sei? Foi um desses. Sócrates. Só sei que nada sei. Eu acho que eu estou nessa. Só sei que nada sei. Cada dia é uma surpresa. Nossa, eu achei que eu sabia, não sei. Então, nós não podemos depender do nosso próprio entendimento, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Amém? Temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não pode ter dúvida. Quando eu estou na presença de Deus, que eu vou falar com Deus em oração, eu tenho que entrar em oração já crendo. Porque se eu entrar em oração, esquece, perdeu o seu tempo. Entre em oração, entre na presença de Deus já crendo, confiando que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus por isso, aleluias. Falando um pouquinho de confiança, profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. Tá rápido, hein, Giovanni? O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom? Quando falaram que Jesus era bom, o que ele falou? Bom é Deus. Amém? O Senhor é bom. Ele é forte refúgio para a minha vida e para a tua vida. Quando nós nos sentimos afligidos. Quando estamos preocupados. Quando quer vir uma ansiedade. Ele é o nosso refúgio. E Ele só está perto de quem nele confia. Quando a gente duvida, não vai estar perto. Mas se você confia no Senhor, Ele está perto de você. Amém? Está perto de mim. Glória a Deus. João 14, 1. Jesus falando para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Só não vou entrar na parte das moradas, porque a gente vai falar agora disso. Mas o nosso coração não deve estar turbado. Não deve estar preocupado. Então, olha, não se turbe, não fique, não deixe seu coração ali, aflito. Creia em Deus e crede também em mim. Ele está falando para que os discípulos creiam nas palavras que Jesus estava falando e creia em Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Mateus 11, 28. Um convite de Jesus para nós. Esse versículo é muito citado para a salvação de almas. Um convite, que ele faz: venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Você sente esse alívio quando está na presença de Deus? Quando você se sente cansado, você está na presença de Deus, você sai descansado? Tem gente que fala assim: eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Melhor lugar para descansar, você fica aqui sentado todo esse tempo. Na sua casa você consegue ficar sentado todo esse tempo? Às vezes não. Doni fica, porque ele trabalha sentado, né, pastor? Doni fica, ele trabalha sentado. Mas quantos não falam que não vem para a igreja porque está cansado? Aqui o cansaço vai embora. Amém? Porque estamos na presença do Pai. Glória a Deus por isso. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você precisa confiar no Senhor. E Ele vai agir ao nosso favor. Amém? Quando entregamos tudo ao Senhor, nossas preocupações, nossos medos, confiamos nele, com interesse de coração, com certeza de fé, Ele age a nosso favor. E para finalizar a mensagem, depois eu vou contar rapidinho o testemunho, Provérbios 12, 25. Aleluias, glória a Deus. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Amém? Já foi conversar com pessoa que você estava ruim e ficou pior? Porque foi falar com a pessoa errada. Amém? Isso acontece. Quando você conta o seu problema, aí você descobre que o problema dela é maior que o teu. Aí você fala: fazer o quê?
né? Você volta sem graça. Poxa, eu queria desabafar com você. Eu queria falar do que eu estou passando. Mas a pessoa olha para você e vê você e fala, não, ela não pode ter um problema maior que o meu. Eu tenho que ter um maior que ela. Aí acaba com você. Então, a preocupação deprime, mas uma palavra de incentivo anima. Vai, a partir desse versículo aqui em Provérbios, vamos ficar atento, né, com quem nós vamos falar os nossos problemas. Podemos falar primeiramente com Deus, mas também podemos ter pessoas para que a gente possa conversar sobre eles. Amém? Dá para colocar aquele texto lá que eu te pedi? Eu estava fazendo meu devocional, aí veio essa... Olha, a semana passada foi a palavra que Deus colocou no meu coração para poder ministrar. E eu estava fazendo devocional hoje, coloquei pela madrugada essa frase. Olha que interessante. Uma boa companhia nos incentiva a crescer, a nos aproximarmos de Deus e fortalece ainda mais os bons hábitos. Amém? Precisamos pedir a Deus direção, né? Senhor, coloca as pessoas no meu caminho para poder andar. Porque andar com pessoa errada, né, não dá certo. Nós temos que andar com pessoas mais cheias de fé do que nós, para que a gente venha a ter cada vez mais fé. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu creio que Deus falou ao seu coração, teve muito versículo, um encaixando no outro, para que você venha compreender que a ansiedade, ela pode acontecer sim, que nós estamos aqui como super-heróis, não existe homem e mulher de Deus que nunca vai ser abalado, que nunca vai acontecer nada, que não vai passar por um problema. Se não fosse assim, não morria tanto servo de Deus de doenças, atropelado, acidentes e tudo mais. Mesmo sendo servos do Senhor, e mesmo passando por esses momentos de preocupações, até medo, nós lemos hoje na palavra de Deus que em todo o tempo Ele cuida de nós. Amém? Para encerrar, vou contar um testemunho rapidinho, como Deus falou comigo, e não foi com versículo, mas foi com um texto de uma música, da Aline Barros, Jeová Jirê. Não sei se todos sabem, mas meu filho e minha nora foram para a Austrália já faz um ano, fez um ano em setembro. Se Deus quiser, eles estão vindo para cá em maio visitar a gente, passar um mês, depois vão voltar novamente. E eles foram, né, é aquela jovem, né? Jovem, ele quer aventurar, né? Diferente de nós. Se perguntar para mim hoje se eu iria embora do Brasil, não, porque a gente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem tanta gente que a gente não quer deixar. Mas o jovem deixa o pai e a mãe e vai embora, né? Ele vai estar ouvindo essa mensagem. Depois ele vai falar, mãe, o que você falou? E eles decidiram, né? Através de muita oração, nós oramos muito para que Deus... Porque, a princípio, como mãe, eu falei, não vai. Tinha acabado de casar, fazia pouco tempo de casados. Falei, fica mais um pouco, né? Só que começamos a orar. No dia que eu ouvi o grito deles, que deu certo, eu chorei. Não sei se foi de alegria ou de tristeza, mas eu chorei. E chegou o dia do embarque, e eles foram. Ela para estudar, e ele, a princípio, sem trabalho. Ela foi para estudar. E o meu filho, assim, a gente sempre foi muito apegado. Que eu tenho 2 filhas e um filho. Então ele não tem com quem competir. É só ele é o meu único filho. Ele foi sempre muito apegado, desde pequenininho, ele era o último a dormir, ele sempre ficava grudado em mim, tanto é que os irmãos que conhecem ele aqui sabem que ele vinha para a igreja, sentava do meu lado e ficava me abraçando. Então, assim, é algo assim que faz falta. Às vezes eu vejo Danilo beijar a irmã Tereza, até choro, porque eu falo, meu Deus, cadê meu filho aqui para me dar um abraço, para me dar um beijo, que não está aqui, né? Mas, aprove o Senhor que eles fossem. E quando ele chegou lá, eu não sabia, mas eu comecei a ficar muito preocupada. Não chegava a ser uma ansiedade, mas era uma preocupação excessiva, porque às vezes eu não conseguia nem dormir. Eu passava a noite em claro, pensando. Porque seu filho está do teu lado, você, ou uma cidade vizinha, ou dentro do teu país, você dá um jeito, vai buscar, faz alguma coisa. Mas como que eu vou buscar ele na Austrália? Primeiro eu preciso de visto para entrar. E isso nós sabemos que demora.
E eu não sabia o que estava acontecendo com ele. A gente sempre conversando, está tudo bem, está tudo bem. Aí Deus começou a falar comigo através desse louvor, porque comecei a ficar com meu coração com muito medo de acontecer algo lá, dele, né, não conseguir se adaptar, porque é uma outra língua, é um povo diferente. Não é que nem nós aqui que estamos falando, todo mundo está entendendo. Lá não, é diferente. E o inglês, por mais que seja o inglês australiano é diferente do inglês na Inglaterra, nos Estados Unidos, é diferente. Diz que eles falam atropelando, então fala muito rápido, você não consegue entender. Não é pausado, como a gente aprende na escola. Eu acho que todo mundo aqui já aprendeu a frase, what's your name, my name is... Todo mundo já sabe essa frase. Lá não é assim, é correndo que eles falam. Então eles não conseguiam entender. E Deus falou comigo, com esse texto, que é assim, olha, a letrinha, um pedacinho da letra da Aline Barros. Temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jirê, o Senhor proverá. Irá prover de novo, irá prover de novo. Amém? Deus falou comigo nesse louvor. Aí ele me liga e fala, mãe, eu fiquei 2 noites aqui sem dormir. Falei, por quê? Mãe, uma voz falava comigo. E agora? Você está aqui, você vai fazer o quê? Você não tem trabalho. O que você vai fazer? 2 dias ele ficou sem dormir, preocupado. Aí, e Deus falando comigo através desse louvor e eu em oração pela vida dele. Para a glória de Deus, em dias ele conseguiu o trabalho, já começou a trabalhar, está trabalhando até hoje, né, que já faz mais de 1 ano que ele está lá, e o Senhor foi provendo todas as coisas para a vida dele e para a vida dela. Eles foram para morar num quarto, alugar um quarto, num apartamento de um casal que conheceu através de outro casal, que sempre vai indicando um para o outro. Ele foi morar num quarto. Andando a pé, trem, metrô, não tinha veículo, não falando a língua, mas Deus proveu tudo. Proveu carro, proveu trabalho, proveu casa. Hoje eles moram numa casa sozinhos. E Deus tem abençoado. Hoje estou mais tranquila. Não diga quando eu não recebo que ele me liga por áudio que eu não chore ainda de saudade dele. Choro. Sinto falta dele. Sinto falta dela também, porque se eu não falar da minha nora, ela fica muito chateada e ela tem razão. Eu sinto falta dos dois, porque ela passou a ser uma filha para mim também. Então, assim, eles fazem muita falta. Mas eu sei que Deus está operando na vida deles lá, assim como está operando na minha aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Os filhos são nossos, para nós cuidarmos. Mas chega uma hora que eles vão. Amém? Um para longe, outros mais para perto, mas hoje eu estou só com uma filha em casa de 29 anos, que é uma bênção. Mas não sei até que dia ela vai estar comigo também. Porque cada um deles tem seus caminhos. Mas uma coisa que eu quero dizer. Nesse tempo, o Senhor, Ele tem sempre cuidado. Então Deus tem falado muito comigo. Viva um dia de cada vez. Para que trazer sofrimento para aquilo que nem aconteceu? Para que pensar no cis que tem na vida? Vamos continuar confiando no Senhor, porque verdadeiramente o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém? E toda a honra e toda a glória seja dada a nosso Deus. Amém? Irmã Patrícia vai vir dar os recados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.